abrir a Bíblia então, Mateus, capítulo 15, abra sua Bíblia, amém, louvado seja o Senhor, versículo 21, tá gente? Mateus 15, Mateus capítulo 15, verso 21, glória a Deus. Bênção do Senhor estar aqui de domingo, na casa do Senhor, ouvir a palavra dEle, louvar ao Senhor, amém? Mateus capítulo 15. Ontem o aniversário da igreja foi uma benção, ninguém pode reclamar não, teve louvor e pregação, que tem gente que gosta de falar mal, né? Fala assim, só cantou, mas o que mais que teve aqui foi, eu intercalei, um louvava, outro pregava, um louvava e outro pregava, aí foi benção, né? Aí a gente saiu falando mal, e um abençoado, e eu não combinei com pastor nenhum aqui, né? Cheguei e falei, ó, foi Dantas foi o primeiro, ó, dá uma saudação. Cheguei no outro pastor, você vai dar uma saudação. Teve um que eu peguei ali e falei assim, ó, é 5 minutos, irmão. Se passar de 5, você nunca mais você vem aqui, viu? Aí os caras veem a igreja lotada, se empolga, né? Aí vai embora. Eu falei, ó, e a Sonara, ela não é pregadora, então acho que ela foi vendo os pastores e a humildade dela ficou, meu Deus do céu, e aí vai sobrar para mim. Mas ela se saiu bem, se saiu muito bem, pregou bem, né? E foi cada saudação aqui foi uma mais abençoada que a outra, amém? O que não faltou foi palavra, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Bom, Mateus capítulo 15, vamos lá, versículo 21, vamos orar? Que o Senhor Deus revele a palavra nessa casa, que o Senhor Deus revele a palavra nesse culto, que o Espírito Santo fale comigo e fale com essa igreja, em nome de Jesus. Toca, meu Pai, com as brasas vivas do teu altar na minha boca, para que ao abrir da boca seja o Senhor, prevaleça o que o Senhor quer falar e não o homem. Fale Deus e não o homem nessa casa, amém? Vamos ler aqui a passagem que diz, a gente vai ler do 21 ao versículo, deixa eu ver aqui, 28, a mulher cananeia. O texto diz assim, ó, 21, partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está como, gente? Horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra, e seus discípulos, aproximando-se, rogaram, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio, e o que ela fez, gente? E o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Então ele respondeu para ela, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela, contudo, replicou, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Diga graças a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra, e o tema da palavra é uma grande fé. Jesus olhou para essa mulher e disse assim, grande é a tua. O que é uma fé grande? E hoje eu quero pregar para você como viver essa fé grande. Apesar que Jesus Cristo disse que se a fé for do tamanho de um grão de mostarda, ela tem poder de remover montanhas. Mas qual é a fé que é elogiada por Jesus? Que Jesus elogiou a fé dessa mulher? E por que Jesus considerou a fé dessa mãe uma fé grande? Eu quero decorrer no texto e aprender com essa mulher, porque isso é uma lição para mim e para você. Eu quero ter a fé dessa mulher, uma fé que foi elogiada pelo Senhor. E esse texto, ele traz alguns pontos de interrogação, porque eu já tive pessoas que me mandou mensagem, até me ligou, falando assim, ô pastor, eu não entendo esse texto, porque é uma mãe, a mulher me ligou uma vez e falou assim, eu estava lendo a Bíblia aqui, e eu estava vendo que uma mãe estava pedindo para Jesus expulsar o demônio da filhinha dela. O evangelista Marcos, que narra a mesma história, Marcos fala filhinha, então a gente acredita que é uma criança. E quando envolve criança, todo mundo quer ajudar, mas parece que Jesus não quer ajudar. É o que o texto está mostrando.
A mãe vem atrás de Jesus, o texto está mostrando, parece que Jesus está ignorando a mãe. Jesus olha para a mãe e fala uma palavra para ela assim: eu não posso tirar o pão da mesa para dar para cachorro. E aí a mulher me ligou e falou assim: Jesus chamou ela de cachorro? Por que Jesus não deu atenção para essa mãe? Ele não é amor? Pastor, me explique esse texto. Então, a gente lê esse texto, a gente fica meio assim. Só que a gente tem que olhar para esse texto com os olhos espirituais, porque na verdade Jesus não estava ignorando essa mãe. Jesus estava trabalhando nela, para depois trabalhar através dela. A Bíblia diz aqui que ela vem clamando atrás de Jesus, Jesus não fala com ela, mas Jesus já estava trabalhando. Que às vezes quando você acha que Deus não está falando com você, Ele está falando, e Ele fala comigo com você através das circunstâncias. Por que Jesus falou isso para ela? Eu não posso tirar o pão da mesa para dar para cachorro. Porque na verdade Jesus estava tratando dos discípulos ali, porque o povo que não é judeu, os judeus chamavam pessoas que não eram judeus de cachorros. E a Bíblia diz aqui que Jesus está entrando numa região cirofenícia, é um povo que não é judeu, e essa região que Jesus está chegando, os judeus não entravam, Jesus fez questão de entrar, amém? Os judeus não queriam ir lá, e Jesus vai. É como Jesus falando do lado irônico assim, olhando para os discípulos assim: eu não posso tirar o pão da mesa para dar para cachorro. E olha para os discípulos. É como se Jesus falasse assim: ó, para vocês essas pessoas são como cachorros, mas eu vou ajudar essa mulher. Porque Jesus veio tirar essa distinção entre homem e mulher, entre rico e pobre, entre livre e escravo. Amém, gente? Então parece que Jesus está desprezando, mas Jesus não está. Porque o texto termina Jesus salvando a filha dessa mãe. Diga graças a Deus. Então o tema da mensagem é: como ter uma fé elogiada para Jesus? Ou como ter uma fé grande? Pastor, eu quero ter uma fé grande. Então para eu e você ter uma fé grande, nós precisamos aprender com essa mãe. Amém? E a primeira coisa que eu quero destacar no texto aqui, para você aprender com essa mulher, o que nós aprendemos com a fé dessa mãe? Primeiro lugar, discernimento espiritual. Olha o versículo de número 22, todo mundo. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está como? O quê? Isso é discernimento espiritual. Tem coisas que não dá para saber se é demônio ou se é... Tem coisas que não é demônio, e tem coisas que é demônio, né? Você dá um murro na parede, sua mão está doendo, não adianta você vir pedir para eu ungir. Isso não é demônio, é você que dormiu em cima do braço. Sim ou não, gente? Eu não sei quem foi que deu um murro na parede, aí vem pedir para mim ungir. Eu falei: mas o que aconteceu? Eu dei um murro na parede. Aí eu falei: você tem que passar pomada aí mesmo, você tem que ir no médico aí para ver se não quebrou. O óleo não vai curar a tua mão, não. Isso aí não é demônio. Então a gente tem que ter discernimento espiritual para saber, e isso você tem orando a Deus, para Deus mostrar para você o que é natural, que é da vida, e o que é... Por que eu estou falando isso? Porque tem coisas que são coisas naturais, que você vai resolver conversando, dando atenção, mas aí você fica falando que é demônio. Você está entendendo? E não, aí o diabo olha para você e fala: não é eu não, viu? Eu não estou aqui para defender o diabo, isso aí é você. E tem coisas que é espiritual, que é demônio, e às vezes a gente trata como se não fosse. Tem esse extremo. Para isso precisa ter discernimento, e para ter discernimento a gente tem que orar, e Deus vai mostrar para você o que é do mundo espiritual e o que não é do mundo. Tem que tomar remédio. Não vou tomar remédio não, Deus vai me curar. E Deus vai falar: não vou não, porque Deus te cura também através de remédio. É que tem muito crente cabeçudo que acha que Deus vai curar ele sem remédio. Deus cura você sim, através do remédio. Amém, gente? Deus cura sim, Ele cura sem remédio, Ele cura através do remédio. Tem coisas que é espiritual, e aí o remédio não cura mesmo, a oração cura. E tem coisas que é do organismo, e você precisa tomar o remédio. Então a primeira coisa que eu aprendo com a fé dessa mulher é discernimento. A segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que ela leva o problema para quem resolve. Ela identificou que é demônio na filha. Ela não levou a filha no hospital, porque o hospital não vai expulsar demônio. Ela não levou a filha numa seita, ela levou a quem pode.
A filha não foi, porque a menina está endemoniada, não dava para ela pegar a filha e ir arrastando até Jesus, mas ela foi representando a sua. Fica comigo aqui. A filha foi liberta do diabo, só que a filha não estava lá. Mas quem é que estava lá? Você é o representante da tua família. Teu filho não quer vir na igreja, vem orar pelo teu filho. Teu marido não quer vir na igreja, vem orar pelo teu marido. Ela está ali representando a filha dela. Ela leva o problema para quem pode. Não adianta a gente estar com problema no casamento, estar com problema financeiro, fica levando para quem não vai resolver, fica contando para quem não vai te dar uma direção espiritual, com sabedoria do Espírito Santo. Não leve o problema para quem não pode, fica contando para pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus. Essas pessoas vão te dar conselhos péssimos. Então leve aquele que é poderoso para socorrer, para te ajudar, para te libertar. Quem é esse? Jesus Cristo. Amém, gente? Diga graças a Deus. Então olha só, discernimento espiritual. E agora ela leva o problema para quem ela sabe que vai resolver. Ela não saiu contando para todo mundo: minha filha está endemoniada, minha filha está endemoniada. Ela contou para quem? Porque tem gente que gosta e fala mal da mulher para todo mundo, e fala mal do marido para todo mundo. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. Seu marido e sua mulher é o seu espelho. Você fala mal do teu marido, você está falando mal de você. Você fala mal da tua mulher, você está falando mal de quem? Porque vocês são um. Não é isso que a Bíblia ensina? Não é isso que a Bíblia ensina? Nós somos uma só carne. Ela não ficou falando para todo mundo: ah, minha filha é uma endemoniada. Não, não faz isso não. Você pode às vezes estar vivendo com uma pessoa de fato endemoniada. Abençoa. Eu lembro do testemunho de uma mulher, e eu ouvi isso do próprio pastor. A mulher chegou da igreja e o marido ele tinha 2 amigos, e ele levava esses 2 amigos para fumar, para jogar baralho, beber cachaça na casa dele, né? Pelo menos não estava no bar, né? Estava em casa. Aí a mulher chegava da igreja, viu o marido lá, bêbado, com os amigos dentro de casa, e ela ia para o quarto e falava assim: Deus, eu te agradeço, porque o meu marido está lá na sala lendo a Bíblia com os amigos dele, sendo que o cara estava bebendo. E quando eu vi esse testemunho, o marido dela deu esse testemunho, o marido dela era o pastor da igreja. Ele falou assim: hoje eu sou um homem de Deus, porque eu tenho uma mulher que orou por mim. Podia falar mal de mim, mas ela falou: Deus, eu agradeço pelo marido que eu tenho. Isso é para o marido, isso é para a mulher. Amém? Então ela não conta para os outros que a filha é endemoniada, ela conta para quem? Aí para Jesus ela abre o coração: Jesus, a minha filha está como? Endemoniada. Mas mais, gente, vamos aprender com essa mãe aqui, ó. O que mais que a gente pode aprender com essa mãe aqui? Olha aí, versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E seus discípulos, aproximando, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de quem? Olha que coisa linda. Os discípulos dizem assim: ela vem o quê? Ela não clamou uma vez não, ela vem, ela não para de clamar. Ela está assim: Jesus, a minha filha, Jesus, a minha filha, Jesus, a minha filha. Ela está perseverando no que, gente? Perseverança em oração. A Bíblia diz que Jesus não respondeu nada. Sabe o que mais machuca a gente? O que mais, eu sei disso porque todos nós passamos por isso. É você estar passando um problema, é você orar a Deus e você parece que Deus não está falando com você. O silêncio de Deus machuca mais que os chicotes da vida. O silêncio de Deus é horrível. E a Bíblia diz: Jesus não respondeu nenhuma, mas mesmo ela não tendo uma palavra de Deus, ela não parou de quê? Olha que isso é fé grande. Qual é a fé que é grande para Jesus? É a fé que eu continuo perseverando em oração, mesmo que Deus ainda não me respondeu. Diga graças a Deus. Deus não falou nada comigo, eu não tive resposta, mas a Bíblia diz, olha o que os discípulos falaram: ela vem, louvado seja Deus. Amém? Perseverança e oração. Deus não falou comigo, mas eu não paro de clamar. Deus não falou comigo, mas eu não paro de falar. Ele não falou nada, Ele não deu uma palavra para ela, mas ela vem clamando.
Jesus depois conversou com ela. E eu aprendo nesse texto, uma fé grande para Jesus significa pessoas perseverantes mesmo com o silêncio de Deus. Amém, gente? Mesmo com o silêncio de Deus, devemos continuar pedindo. Vai batendo que uma hora essa porta vai se abrir. Diga graças a Deus. Por que Deus às vezes fica em silêncio? Porque Deus ele não faz na sua hora e nem na minha, Ele faz na hora dele. Deus não faz na nossa hora. Nós não mandamos em Deus. Deus só tem que fazer agora. Não, Ele faz se Ele quiser e na hora dele. E eu vou falar para você, a hora dele é melhor que a sua. Amém? A hora dele é melhor que a nossa. Então mais uma lição que eu aprendo com essa mãe aqui, qual que é? Perseverança na oração diante do silêncio de Deus. Essa fé é uma fé grande para Jesus. Lembre que Jesus elogiou a fé dessa. O que Jesus disse para essa mãe? Grande é a tua. Quem é para Deus que tem uma fé grande? Quem ora diante do silêncio de Deus. Amém? Mas vamos aprender mais uma aqui com essa mãe aqui. Vamos lá, já aprendemos 3 lições. Olha agora o versículo 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leu 25, todo mundo. Ela porém veio e o que ela fez? Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Rapaz, a fé dessa mulher é grande mesmo, porque a Bíblia diz que ela vem clamando mesmo com o silêncio de Deus. E agora ela escuta que Jesus está falando dela. Os discípulos falou: manda ela embora. Aí ela: epa, estão falando de quem? Aí ela escuta o que Jesus está falando dela. O que Jesus falou? Não vou responder ela. A resposta de Jesus é assim: eu não posso ajudar ela porque ela não pertence ao povo de Israel. Jesus está falando: não vou ajudar. O que ela fez no 25? É o 25? Todo mundo lê, todo mundo comigo. Vamos lá, todo mundo lê o 25 comigo. Ela porém veio e o quê? Cara, isso é uma fé grande. Jesus no 24 falou: não vou atender ela. Qual que foi a atitude dela? Que coisa linda. Isso aqui mexeu comigo. Quantas pessoas que, se Deus falar não para ela, sai da igreja. Deus não ouviu minha oração, eu pedi para Deus salvar Beltrano e Deus não salvou. A Bíblia diz que ela adorou diante do não de Deus. Essa é uma fé grande, porque se a gente quer adorar a Deus só por causa dos sim, isso não é adoração, isso é interesse. Eu querer adorar a Deus em troca de bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse negócio de adorar a Deus em troca de bênção, isso não é de Deus, isso é do diabo. Essa proposta de adorar a Deus por troca de favores é do diabo. Quem fez essa proposta foi Satanás, e ele fez essa proposta para Jesus. O que o Satanás falou para Jesus Cristo na tentação de Mateus 4? Se você me adorar, te darei tudo. Gente, fica comigo, olha o que o diabo falou para Jesus: se você me adorar, eu te dou tudo. E tem gente que usa a mesma palavra do diabo: Deus, se o Senhor responder a minha oração, eu vou te servir. Essa proposta é do Satanás. Deus não procura pessoas que adoram a Ele em troca de bênção. Deus procura pessoas que nem essa mulher. Jesus falou não para ela. O que ela fez? Você quer mais uma? Segura. A Bíblia diz que Davi orou pelo filho dele que nasceu doente, o filho do adultério. Ele orou, ele jejuou, ele chorou. A Bíblia diz que o filho morreu. Quando a criança morreu, sabe o que Davi fez? A Bíblia diz que ele se levanta, lava o rosto, vai no templo e adora a Deus. O filho morreu e ele foi adorar quem? Verdadeiro adorador não é aquele que só adora em troca de bênção. Adora a Deus, fazendo ou não, ela adora quem? Ela adora a Deus. Olha que lição, isso é forte. Adora a Deus diante da crise. Tem o Policarpo, discípulo do apóstolo João, que morreu queimado, adorando a Deus, porque era pregador do evangelho. Está ali morrendo. A Bíblia mostra Estevão sendo apedrejado. Jesus não livrou ele do apedrejamento, e a Bíblia diz que ele levanta os olhos e ele vê Jesus, ele está morrendo e adorando a quem? Sabe qual que é uma fé grande para Deus? É a pessoa que adora a Deus diante do não de Deus, diante do silêncio de Deus. Ela ora e ela adora quem? Ah, meu irmão, se Jesus fizesse isso com alguns irmãos hoje, hein? Um monte de crente mole, hein? Não pode falar nada, que fica tudo doído.
não quero mais vir na igreja, não quero mais saber, não me cumprimentou. Olha essa mãe aqui, pelo amor de Deus. Então quando você vê um crente dodói, lê esse texto para ele, vai falar, vai te amadurecer, irmão. Que tem muita gente aí chorinho aqui, chorinho dali, e reclama de tudo e não pode falar nada, não pode tomar uma bronca. Sim ou não, gente? Fica com bico, vamos andar com batom na boca. Fizer bico, eu passo batom. Tá de bico por quê? É tudo cristal, não é crente não, se dói por tudo, pelo amor de Deus. Olha como que Jesus está trabalhando com essa mulher. Isso aqui é crente. Isso aqui é crente. Deus não responde a oração dela. E quando Deus fala não para ela, e ela ora, e ela adora. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Isso aqui é um exemplo do que é ser cristão. Amém? Você quer ter uma fé grande? Fé grande é essa daqui, ó. Aprende com essa mãe. Isso aqui é para mim. Isso aqui é para você. Isso aqui é para nós. Isso aqui é crente maduro. Amém, gente? Mas vamos aprender mais com essa mãe. Olha mais aí, ó. Jesus disse não para ela e ela adorou. Agora Jesus vai falar com ela no 26. Lê o 26. Então ele respondendo e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos... 27. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Isso aqui se chama humilhação. Jesus está conversando com ela e falando assim: senhora, eu vim atender primeiro o povo judeu. Eu vou te explicar. O Senhor Jesus tem uma agenda, e na agenda dele, ele diz que quer atender o povo judeu. Se ele quer atender o povo judeu, por que ele foi para a região que não tem judeu? Porque a região, porque o texto começa, lê o 21 comigo de novo. Partindo Jesus dali, se retirou para os lados de Tiro e o quê? Não tem judeu lá. Mas o senhor não quer atender judeu? Por que você está indo para Tiro e Sidom, sendo que não tem judeu? É que na verdade Jesus está pregando para os discípulos, que despreza quem não é. É como se Jesus estivesse falando irônico. Ele está falando para os discípulos: eu não posso atender a senhora, porque a senhora não pertence ao povo judeu, e eu não posso tirar o pão da mesa para dar para quem? Porque os judeus tratam quem não é judeu e falam que são cachorros. Então Jesus está falando para eles ali, ó. Ele está tirando esse preconceito dos seus. Ele está fazendo os caras, ó, anda comigo. E os discípulos talvez estão lá atrás assim: é mesmo, ela não pertence ao povo judeu. Ela não pertence ao povo judeu. Mas Jesus olhou para uma mulher que não é judia e falou assim: a tua fé é muito o que, gente? Grande. A tua fé é grande. Jesus está dando uma lição para os judeus. Isso aí é para nós, que às vezes a gente acha que aqueles que não é da nossa igreja não têm a fé igual a nós, e às vezes ele tem mais fé do que a gente. Então a gente tem que pensar nessa situação de não desprezar ninguém, não se achar melhor do que, porque os discípulos aqui estão se achando melhor do que ela. Então essa resposta de Jesus para ela é mais para os discípulos. Mas vamos lá, Jesus Cristo disse: eu não posso tirar o pão da mesa para dar. Aí a Bíblia diz que ela se humilha. Ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Isso se chama humilhar. Irmãos queridos, essa mulher fez 3 coisas que todo crente tem que fazer. Versículo 22, perseverança em oração. Versículo 25, adorar a Deus diante do não de Deus. E versículo 27, se humilhar para quem? Oração, adoração, humilhação. Isso é o papel de todo crente: perseverar na oração, adorar diante do não e se humilhar nas mãos de quem? Amém? E quando ela se humilha, olha que coisa linda, depois que ela se humilha, vem a resposta de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Ela está pedindo: Jesus é minha filha, e Jesus não está falando. Eu vou contar algo que não está no texto, tá? Mas só para você entender. É como se alguém falasse assim: mestre, é uma criança pelo que ela está falando, o senhor não vai ajudar essa mãe? É como se Jesus falasse assim: eu vou deixar ela orar mais um pouco. Mas por quê? Porque eu estou cuidando dela, para depois cuidar da filha dela. Deus trabalha em você, para depois trabalhar através de quem? De você. Eu não vou resolver o problema dela agora não. Deixa ela orar mais. Não é que Deus tem prazer de fazer isso, não. É porque ela não parava de orar, ela não parava de se humilhar, ela não parava de adorar. É isso.
É o propósito de Deus. A gente não enxerga na curva, mas Ele enxerga. A gente não sabe do dia da manhã, mas Ele sabe. E depois que ela se humilha, a resposta está no 28. Leu 28. Então disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a tua filha ficou como, gente? Amém? O diabo saiu da menina. Por causa da fé da mãe, Satanás teve que sair da tua filha. Então quando você está aqui orando a Jesus, pelo teu casamento, pelo teu filho, pela tua família, Deus está cuidando da tua família. Amém? A menina não estava com ela, mas através da fé dela, Satanás saiu da filha. Sabe por quê? Porque quando tem uma mãe de oração, quando tem um pai de oração, quando tem alguém aos pés de Jesus orando, chorando e se humilhando, Satanás tem que sair. E toda vez que eu vejo esse texto, eu lembro de Santo Agostinho, que foi um dos maiores pregadores que a igreja teve. Não sei se eu já contei para vocês de Santo Agostinho, que ele foi um homem muito devasso, um prostituto, mulherengo, de vício, beberrão. E a história diz que a mãe dele, de Santo Agostinho, se não me engano é a dona Mônica, ela orou por ele 30 anos na igreja, 30 anos. E quando Santo Agostinho aceitou Jesus e se batizou nas águas, o pastor olhou para ele e disse assim: um filho de muitas lágrimas não poderia se perder. Que o pastor disse: eu vi a tua mãe chorando por você, orando por você. Quantos anos? Santo Agostinho se tornou um dos maiores teólogos. Alguns apelidaram ele no segundo apóstolo Paulo. E através dos estudos dele, incentivou lá na frente o padre Lutero. Que quem conhece a história do Lutero, através de Lutero começa a reforma protestante. E Lutero foi inspirado por Agostinho. Então olha o que Deus fez. Uma mãe que ora, uma mãe que chora, um filho devasso, Deus converte aquele menino, um cara perturbado, e se transformou nos maiores teólogos, maiores pregadores que a história da igreja já teve. 30 anos. Parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Parece que Deus não quer responder, mas o mais interessado é Deus em responder a sua oração. Diga graças a Deus. Vamos receber a palavra de Deus com palma? Vamos aplaudir Jesus pela palavra dele? Louvado seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém?